O caminho da navalha. Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Que você esteja muito bem. Eu sou o Edson Daniele, professor de Yoga do Shankara Yoga. Essa é a nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. E a meditação de hoje, dia 13, é: o caminho da navalha se tornará suave. Os vasanas são muito poderosos. Os sentidos e a mente são muito turbulentos e impetuosos. Repetidamente a batalha deve ser travada e vencida. Essa é a razão pela qual o caminho espiritual é chamado de caminho da navalha no Kathopanishad. Não há dificuldade para um homem de forte determinação e vontade de ferro, mesmo no caminho da navalha. A força vem de dentro a cada passo. A divagação mental cessará gradualmente por meio da meditação regular. A meditação também remove a irritabilidade e aumenta consideravelmente a paz de espírito. Então o caminho da navalha é esse caminho, essa linha tênue entre você conseguir o trabalho de concentração, abdicar de vasanas ruins, conseguir uma expansão da consciência através da meditação, e o oposto, que é continuar ligado cada vez mais às coisas materiais e mundanas que dificultam então o seu trabalho de meditação. A própria meditação começa com a frase: os vasanas são muito poderosos. O que são os vasanas? São os desejos. Então, se você está acostumado com alguma coisa, a sua mente criou uma impressão disso que você está acostumado, que passa a ser um padrão, e ela então sempre busca o desejo daquilo acontecer de novo. Os desejos para que aquilo se repitam são os vasanas, e os sanskaras são as impressões mentais que ficam cada vez mais profundas na sua mente conforme você vai repetindo. Tem o desejo e o prazer daquilo, aumenta os sanskaras e os vasanas continuam se repetindo. E a ideia é que você deixe cada vez mais isso de lado, não tenha mais desejo por coisas materiais e mundanas e passe para o outro lado. Volte a atenção e o desejo apenas para as coisas internas, o caminho da virtude. Por isso, a segunda frase da meditação diz: os sentidos e a mente são turbulentos e a batalha deve ser travada repetidamente e vencida. Qual batalha? Essa batalha, então, de vencer os vasanas, de vencer os desejos. Cada vez mais se desligar de tudo que o mundo material e mundano oferece para a gente e que os nossos sentidos corporais e físicos se vinculam a isso. Por isso, continuando na meditação, não há dificuldade para um homem de forte determinação e vontade de ferro, mesmo no caminho da navalha. Ou seja, para que a gente consiga se desligar das coisas materiais e mundanas e voltar a focar a nossa concentração e atenção para conseguir o trabalho bom de meditação, você precisa ser determinado e ter muita força de vontade. Nós somos tentados por essas distrações mundanas o tempo todo. É natural. Mas a gente precisa entender e ter força de vontade que, de forma racional, a gente precisa afastar esses desejos, se apegar cada vez menos a eles e, assim, liberar tempo na nossa vida e espaço na nossa mente para se vincular com o trabalho de meditação. Essa força vem de dentro. E essa divagação da mente nas coisas materiais e mundanas, elas vão cessando conforme você, tendo força de vontade, muda então o direcionamento da sua atenção. Lembre, a mente agitada é o oposto da meditação. Por isso a gente fala que tem paz de espírito aquele que medita regularmente. Paz de espírito também é o oposto de uma mente agitada, significa uma mente em equilíbrio. Então a meditação de hoje nos lembra desse fio da navalha, esse caminho da navalha que a gente todo dia tem que navegar nele, evitando cada vez mais os apegos às coisas materiais e mundanas, os nossos desejos, os vasanas, e nos ligarmos cada vez mais ao olhar para dentro, ao controle dos desejos, dos apegos, para que a gente tenha condições de direcionar a nossa mente então para o trabalho da meditação, a concentração em coisas não mais mundanas, mas sim divinas e sagradas. Vamos meditar nisso hoje então, observar como que a gente reage a tudo isso e procurar então fazer essa mudança no dia a dia e com forte determinação darmos mais espaço
ao trabalho de meditação. Assim vamos conseguir a paz de espírito que todos nós procuramos sempre. Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Então, excelente dia para você. Até a próxima meditação e seja bom, pratique o bem.